Fala galera, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei a hora que você está assistindo. Está iniciando aí mais um podcast Sinalizando o Reino, conversas que edificam. E hoje um episódio muito especial. Estou com uma convidada aqui top, muito especial, tenho certeza que vai ser bênção, porque ela é uma bênção na minha vida e na vida da comunidade, da igreja, na vida dos amigos. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo bem legal, bem produtivo. Não é nada mais, nada menos do que Jaqueline Medeiros. Que isso, hein? Outro patamar hoje, hein? Que honra, hein? Outro nível. Um prazer ter você aqui. Para mim vai ser um podcast bem, assim, bem difícil de fazer, porque você que não conhece, você que não está aí assistindo a gente pela primeira vez, Jaqueline é minha esposa, minha parceira, minha companheira de ministério, de vida, né? Mãe da minha filha. A gente vai fazer 10 anos de casado esse ano. E aí, já estou convidando ela já há um tempão para vir no podcast, né? E ela tem se esquivado aí, tem saído. O que eu tenho para falar? Não tem nada de relevante. Eu falei assim, cara, a sua vida é uma vida relevante. Então, a gente tem convidado pessoas aqui, pastores, né? Pessoas conhecidas da nossa cidade, mas também pessoas que podem, né, e contribuem para o crescimento da igreja, o crescimento do próximo. Então você é importante, você é especial, você é, como diz aí, magnífica. Seja bem-vinda. Para não dizer que eu estou aqui sob pressão, né? Não está sob pressão, tá, gente? Isso aqui já estou convidando ela há um tempão. As perguntas que eu vou fazer aqui são perguntas que eu faço, né, para todos os convidados, né, algumas perguntas, né, que são padrão. Mas algumas perguntas, assim, alguns questionamentos, algumas questões, a gente vai trocar ideia, vai falar bastante, vai cantar, vai falar um pouquinho sobre música, sobre a música na vida dela. Então se apresenta aí pro pessoal que não te conhece, que ainda não te conhece, né? Acho difícil, né, gente? Sempre tem, né? Sou Jaqueline Medeiros, casada com Rafael Marinatti, sou filha de Orbílio Ribeiro, Rosinda Borges. Tenho 34 anos, revelar logo a minha idade. Não, né? fala logo, aí. E é isso, mas o que eu falo? Mãe da Laura. Manda um beijo pra ela, senão vai dar ruim. Filha, mãe te ama. Mãe da Laura. Mas o que você quer saber? Musicista. Multimusicista, tá? Deixar bem claro aqui, né? Toca violão, teclado. Isso é um privilégio. Canta. O que sai som ela toca? Que sai som toca? Bato com a mesa. Mas, assim, pra gente começar esse bate-papo, não sei se vocês perceberam, mas a Jaque tá nervosa, tá, gente? Consegui deixar a Jaque nervosa. É difícil. Mas, assim, não sei porque as pessoas, quando sentam nessa mesa aqui, né? Dá nervoso, né? Dá nervoso, né? Se expor dá nervoso, né? Então, assim, todos relaxa. Os bastidores. Relaxa, assim, porque, assim, é um bate-papo, é na mesa mesmo, pra gente poder trocar ideia. E você é filha de pastor, né? Nasceu dentro da igreja, né? Já vinha para a igreja já na barriga da mãe, né? Já chutava lá, já cantava na barriga da Rosinda. Essa parte aí eu nunca perguntei. Então, vamos trazer a Rosinda aqui para saber. Mas, assim, como é que é ser filha de pastor, né? Deixa eu contar, então, do início, né? Eu nasci em 87. Em 87, meu pai se formou no seminário, né? Então, ele tem 34 anos de ministério, né? Acompanha a minha idade. E depois a gente teve a experiência, eu muito pequena, né? Então, assim, não tenho memórias desse período, mas a gente foi ao campo missionário. Uhum. A gente foi para o campo missionário, em Vale do Jequitinhonha, divisa com a Bahia. E não tenho memória desse tempo, mas tem muitas histórias desse período, né? E depois a gente retornou e aí iniciou o ministério na CIB, né? Como congregação e depois organizou como igreja. Podemos dizer também que você é membro... Eu sou membro fundador. Que isso, hein? Membro fundador, isso aí. Então, desde pequenininho, né? E aí, então, desde então, né, a gente congrega na CIB e estamos aí acompanhando meu pai, né, no ministério pastoral. E assim, como é ser filha de pastor,
para mim foi muito natural, né? Eu já nasci filha de pastor, então eu vejo tantas histórias de tantas pessoas que convivem com a gente, né? De filhos de pastores, muitos afastados da igreja hoje por alguma experiência negativa dentro da própria igreja, por pressão da própria igreja, de membresia ou não, né? Mas assim, eu e a minha irmã, graças a Deus, a gente nunca enfrentou essas coisas aqui na igreja, né? Não tipo assim de preconceito, ou assim, filha do pastor é filhinha do pastor, é privilegiada, é protegida, tem aquelas questões, né, que infelizmente ainda acontece, mas você não passou por isso, não? Não passei por isso. Alguns amigos, a gente teve um período de ir em retiros de filhos de pastores e o pessoal comentava muito das experiências, né? E muitos, assim, sobre perseguição dentro da própria igreja, da criança não poder correr, brincar com outras crianças, porque ela é filha do pastor, então ela tinha que ficar sossegada no lugar. Tipo assim, tinha que ser certinho, porque, é o exemplo, né? Um padrão, né? Era tolhido ali, e muitos falavam que momentos que se afastaram foi por questões como essa, né? De ter sempre que ser exemplo aí. Isso é perfeito, né? Isso aí. Isso o exemplo de perfeição, né? Sempre fomos como as outras crianças, né? Tivemos as mesmas fases. Então, aqui, na CIB, e mesmo no período da CIB, agora nesses 30 anos, né, da igreja, meu pai foi pastor interino em muitas outras igrejas, né? Uhum. Então, a gente sempre acompanhava, mas a nossa vivência mesmo foi na CIB. E, assim, não me lembro de em nenhum momento ter esse tipo de comparação. E desde pequenininha você gostava de se apresentar, né? Se apresentar, de cantar, de estar assim, participando, né, da igreja, assim, cantava no coral, fazia solo, pequenininha, tem umas fotos suas. Já estava nativa, né? Igual Laura, né? Só que Laura é mais tímida, né? Você não era mais tímida, não? Você não era tímida, não? Não sei, não lembro a idade. É o certo que eu comecei a cantar na igreja, né? Mas seu Genário que lembra muito Shalom Adonai. Era uma música... Poxa, canta aí pro seu Genário. Eu não lembro mais da música. Shalom Adonai. Tô muito velha já. Shalom Adonai, seu Genário sempre lembro. Cantava muito na igreja, mas eu acho que eu já devia ter uns 6, 7 anos por aí. E como é que foi a questão sua com a questão da... inclinação para música, mas a questão... Porque criança pegava playback antigamente, alguém tocava, você cantava. Tocava já era mais escasso, né? Tentava acompanhar. Né? Agora, como é que foi a questão sua com o instrumental, assim, com o instrumento, assim, esse dom realmente, que realmente você tem o dom, né? A gente... uma grande virtude que você tem, não é porque eu sou esposo, não, que estou falando aqui como pessoa que está te acompanhando, né? Desde 2009, né, que a gente está junto, né? Mas, assim, a sua questão da humildade. Você é muito humilde, né? Muito equilibrada, muito pé no chão em relação a isso. Mas, assim, é muito evidente, é muito notório, né? O seu dom para a questão da música, entendeu? Em questão de instrumento, questão de... Como é que fala a palavra? De responsabilidade, não. De inclinação mesmo, que esqueci a palavra que fala, educação musical. Uma pessoa muito educada, musicalmente falando, sabe, né, aonde entrar, a questão de música, onde começou essa questão com o instrumento. Foi violão primeiro ou foi teclado? Não, foi porque teclado. Porque ela toca os dois, tá, gente? Como é que foi, teclado ou violão primeiro? Então, eu não lembro exatamente quantos anos eu tinha, mas aqui na história da igreja, né, da nossa igreja, a gente tinha o seu Ivanil, pai do Felipe, seu Ivanil era o guitarrista da igreja. E rock and roll. E eu não me recordo de outros instrumentistas, porque naquela época não tinha bateria na igreja, né? Naquele período não tinha bateria na igreja. E só uma observação, era guitarrista, mas era equivalente ao violão, né? Porque não tinha violão, aí tocava guitarra. Isso aí, os acordes mesmo, sim, né? Uhum. Então, o seu Ivanil me lembro dele ser o único instrumentista da igreja. Deve ter tido outros que passaram, mas eu não me recordo. E eu lembro que na igreja teve uma época que teve não sei se a gente pode chamar assim, um projeto de incentivo aos adolescentes, né? Uhum. E nessa entrou eu, o Felipe e o Fernando, né? Fernandão, nosso amigo Fernando. E eu lembro que a igreja investiu
na gente, né? Colocou a gente numa escola de música, matriculou a gente numa escola de música, né? Bancou nós 3. E aí o Felipe, como ele já gostava da guitarra, já tinha o exemplo do pai, já tocava só misericórdia. Mas valeu a pena, né? Valeu a pena insistir, né? Isso aí. E aí Felipe já era pro lado da guitarra, né? Por exemplo, do pai. Eu escolhi o teclado e o Fernando a bateria. E a igreja matriculou a gente numa escola de música. Na época, era a escola de música, eu não vou lembrar o nome, mas era do Wagner, que hoje é pastor, né? Pastor Wagner, do irmão dele, o Fábio. O Wagner foi meu primeiro professor de teclado. E aí a gente começou a tocar no propósito de auxiliar na igreja. Ah, legal. De auxiliar no Ministério de Louvor. Então foi quando a gente começou, tinha o meu Cássiozinho lá. Que isso. O tecladinho Cássio antigo. E aí eu comecei a aprender teclado, o Felipe violão, né, guitarra, e o Fernando bateria, no intuito de iniciar um Ministério de Louvor na igreja, né? Legal. Então, além de membro fundador, eu iniciei o Ministério de Louvor da igreja. Não, você falou uma parada interessante de Felipe, né? E eu lembro também a questão da história de Luan também, né? Quando começaram. E o Luan foi através do Felipe, né? Engraçado que, assim, porque às vezes você tem o dom, mas esse dom precisa ser lapidado. Sim. Né? Se você desistir no início, né? Às vezes as pessoas assim, eu não tenho um dom para tocar, para música, eu não consigo bater palma e cantar ao mesmo tempo. Então, o tempo você sabe muito bem que você tem uma dificuldade. Né? Mas em relação assim, a pessoa no início foi difícil, mas assim, você que está ouvindo aí, né, que tem vontade de começar alguma coisa, né, e está sentindo que tem, né, um chamado para fazer, né, invista, né, e persevere, porque às vezes eu não consigo, mas imagina, se Felipe tivesse desistido hoje, Felipe, cabeça, né, parceirão nosso aí, um grande guitarrista, toca muito, né, e você aí, né, continuou pelo teclado. E o legal é assim, questão importante ressaltar, né, o investimento da igreja, né, a igreja ter essa visão, porque foi daí que começou, porque através do Felipe, o Luan se interessou e começou a tocar, né, o Alan, ele começou a tocar bateria através do Fernando começou a ensinar, depois ele foi para outros professores e tudo e desenvolveu mais. Eu tive a oportunidade de lecionar, de dar aula de teclado na igreja, que uma época aí a gente já tocava um pouquinho, então a gente foi desafiado a dar aula na igreja para incentivar outros. Legal. E aí na adolescente. Oi? Isso aí, nesse período ainda do final da adolescência, para início da juventude. Então, assim, incentivo da igreja, sabe, importante de influenciar outros da nossa idade também a terem o mesmo interesse, né? E aí, depois de um tempinho, mesmo sem saber muita coisa, a gente dava aula, ensinava, tivemos a oportunidade de ensinar outras pessoas. E aí você foi se desenvolvendo no teclado, né? Sim, tô tentando até hoje, mas sim. Gente, é muita humildade, gente. Mas é verdade. É muita humildade. Mas assim, você estudou. Sim. Agora, estudou, né? Estudou, não pode. Fala onde você estudou teclado, gente. Escola de Música Vila Lobos. Estudei piano, né? Depois. Não continuei, não, essa questão de partitura, de tudo, mas me aprimorou muito na questão de trazer para minha realidade, que era a igreja mesmo, né? O meu intuito não. Intuito era sempre queria servir, viver profissionalmente disso. Entendi, nunca quis, não. Era aprimorar mesmo o dom, né? Para servir na igreja, né? Legal. E aí o violão, entra onde o violão nessa história? Então, aí, voltando a falar de Felipe, quem me ensinou as primeiras... Eu nunca fiz aula de violão, diferente do teclado, né? Teclado eu fiz aula na escola de música e tudo. E o violão eu comecei a gostar. E aí eu lembro que num retiro de carnaval que a gente fez, até no período que a gente tinha casa lá em Lumiar, acho que você não chegou a conhecer, eu atentei muito Felipe para ele me ensinar umas notas. E aí ele me ensinou umas 3 notinhas lá e eu ficava naquele rank lá tocando. E daí eu fui olhando, muito observadora, né? E olhando como é que era, como é que não era. Peguei a questão de ritmo e fui tocando. Aí eu lembro que meu primeiro violão, quem me deu também foi a igreja. Ah, que legal. No meu aniversário de 15 anos, a igreja, eu acho que o Ministério de Mulheres, se eu não me engano, me presenteou com um violão. Um Giannini. Que isso, hein? Nylon.
Top. Legal. E aí foi sempre a igreja, né? Incentivando, muito legal isso. Isso ajuda muito, né? A quem está desenvolvendo. Às vezes, né, a gente vê uma criança na bateria ali, tudo zoneado, né? Mas assim, se você tentar observar, né? E incentivar, motivar, pode ser um futuro baterista, né? Um futuro instrumentista para servir na igreja, né? Com certeza. É isso. Tudo tem um começo, né? Tem que observar, tem essa sensibilidade, porque às vezes é bagunça mesmo, né? Eu lembro de Estevão. Lembra? Estevão, né? Filho de Marcelinho e Ciene. Estevão pequenininho aqui na igreja, né? E como é que é a questão da questão da influência, né? Sim. Eu lembro que Estevão trazia a guitarrinha dele de brinquedo, trazia o pedal, ficava lá de Felipe tocando guitarra e Estevão ficava lá também. Não, pra ele estava tocando. Tava tocando, lógico. Mas assim, como é que é bom, né? A gente entender também que a questão do músico, né? A gente que está ali em cima no altar, como que a gente tem essa... para as crianças, né? Tô falando para a igreja de uma forma geral, mas principalmente para as crianças, né? Referência, né? Para as crianças, né? Isso é muito legal. E aí você foi desenvolvendo, foi tocando, foi evoluindo, né, no instrumento e automaticamente também questão do canto, né? Foi cantando, foi ministrando, fundou o Ministério de Louvor, CIB, né, juntamente com o Felipe, né? Aí Roberta, o pessoal que não sabia dessa história, Jaqueline Medeiros, né, fundadora, juntamente com o Felipe e seu irmão Ivanil, do Ministério de Louvor CIB. Por isso que eu oro por novos instrumentistas, que eu já tô quase podendo aposentar dessa essa área aí. Mas assim, é algo que você gosta muito de fazer, né? Sim. Isso aí é questão da música, né? E nesse início ali, Ministério de Louvor, as primeiras músicas, você lembra qual foi uma das primeiras músicas que você aprendeu a cantar, a tocar? Ela tá com o violão aqui hoje, gente, já vai dar uma palhinha pra gente. Vai tentar, né? Tá com a garganta bem... Com a faringite que não me larga. Passando pra mim. Mas você lembra assim, nesse período, né? Porque era o período das comunidades, né? Dos louvores congregacionais, né? No teclado eu não lembro a primeira música que eu toquei, não, mas no violão eu lembro que quando eu me arrisquei a cantar e tocar violão, né, era um desafio, né. Aí a primeira música que eu cantei foi uma música, é O Verdadeiro Amor, da Ludmilla Ferber. Diz assim, ó: quando tenho medo de fracassar, quando tenho medo de não vencer, quando tenho medo de ser, quando tenho medo de não tentar, quando tenho medo de não romper, quando tenho medo de ser. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor que vem de Deus ensina a não temer. Poxa, da antiga. Eu lembro dessa música. Antiga, né? Pessoal aí da nova geração que não conhece, aí, ó. Não conhece. Ih, gente, nem falei da produção. Produção, desculpa, mais uma vez, David, nosso fechamento. David, pra você ter ideia, David não lembra dessa música de Ludmilla Ferber, O Verdadeiro Amor Lança. Né? Não, essa música é uma benção, né, nessa época. Quando eu cantei já era antiga, entendeu? Só pra esclarecer, né? Mas eu sou mais dessa área antiga aí. Então, assim, por você ser filha de pastor, né, nascido dentro da igreja, né? Já foi pequenininha, já pro campo missionário com seu pai, com sua mãe, com sua irmã. Vivi, beijo pra você. Mas aí a gente sempre fala, filho de crente não é crentinho, né? Porque assim a gente entende, né, que cada um tem a sua vida individual, sua vida espiritual, que ela pode ser influenciada, né, pelos nossos pais, pelos nossos líderes, lógico. Aí a foto de Jaque cantando. Isso é antiga, hein? Bem antiga.
E... Minha primeira banda feminina. Ah, rolou uma banda, né? Feminina, né? Aí tá com Lídia, né? Lídia. Karina. E Thaís, né? Thaís. Que era a nossa... A banda só de meninas, né? Só de meninas. E aí, a questão da experiência, né? Você se batizou, lembra quando foi seu batismo? Como é que foi sua experiência? Você teve algum momento assim, de uma experiência? E você falou assim, agora eu vou caminhar, eu conheço realmente quem é Jesus, tenho a minha... Não dependo somente da espiritualidade dos meus pais, assim, agora eu tenho um entendimento, né? De caminhar com Cristo, né? Você lembra? Eu batizei com 10 anos aqui na nossa igreja, né? No mesmo período, eu lembro que a gente se batizou, acho que foi 25 de dezembro, não vou lembrar o ano. 10 anos, aí é só fazer as contas do ano que eu nasci. 97. E no mesmo período batizou também, era essa galera que a gente cresceu junto, né? Felipe, Priscila, filha de tia Sandra, né? Uhum. Não lembro se a Auriane foi no mesmo período. A gente cresceu tudo junto aqui na igreja, né? E acredito que sim. E teve um período aqui na igreja que a gente começou com aquela classe de adoradores, com o Ministério de Louvor, liderança, né? Sim. Também não vou lembrar o ano. E eu lembro que a gente estudou um livro, Retorno à Santidade. E aí nesse livro, no decorrer do livro, chegava uma parte que ele falava sobre isso, né? Se você lembrava da sua conversão, assim, de fato, e relatar ali, né? Aí eu dei esse estalo, né? Porque eu me lembrei que eu já era batizada e tudo, não vou lembrar o período, então não sei quantos anos depois, mas de fato eu não lembrava de algum momento que eu tivesse, né, tido esse real encontro com Deus, vamos dizer assim, né? Uhum. Aí eu lembro que foi através desse livro que aí eu parei, então eu acho que dá para identificar que foi nessa data, assim, né, que em algum momento eu devo ter tido esse momento, mas não me recordava, né? Entendi. Então, através dessa mensagem do livro foi quando eu identifiquei e falei para Deus, né, que se em algum momento isso já tivesse acontecido, que ele me trouxesse a memória, senão que seria a partir daquele dia ali. Entendi. Que legal. Estaria tendo um real encontro com ele. Eu lembro. Eu estava aqui já nesse período eu estava na transição da Central para cá, a escola de adoradores, né? Foi um período muito legal, realmente. Mas, assim, interessante que às vezes, em relação à nossa fé, né, a gente precisa desse cuidado de Deus, né, desse despertar, muitas das vezes, né, vamos dizer assim, quem realmente eu sou em Cristo, minha experiência, daqui para frente eu vou mudar, vou fazer algo diferente. Então, de tempo em tempo, a gente tem esse despertar de Deus mesmo, né? Verdade. E em relação à música, né, voltando à questão da música, porque você é a tua área, né? E isso é muito importante, né? A gente tocar bastante, né? Eu até te fiz essa pergunta ontem, mas vou fazer de novo. O que é a música, né, na sua percepção? O que ela representa, assim, dentro da igreja, dentro do ambiente religioso, né, dentro da espiritualidade? Porque a música é algo universal, né? Sim. Música, aí tem a divisão, né, que a gente tem questão secular, né, igreja, enfim, não vou entrar nesse assunto não. Mas em relação à música, para você, a importância da música dentro da espiritualidade da igreja? Acho que a música, assim como a oração, ela aproxima a gente de Deus, né? Assim, ao meu ver, né? Deve ter outras explicações teológicas, mas assim, Jaqueline, ela traduz muitas das vezes os nossos sentimentos, né? Às vezes é uma oração que a gente não consegue fazer, a gente canta ela, né? Para mim se faz dessa forma, né? Todas as vezes a gente canta em forma de oração, ora cantando, né? E
E ela é isso aí, acho que traduz os sentimentos, né? Fala, às vezes, a própria inspiração do autor daquela canção, né? Ela serve pra gente também. Às vezes traduz momentos que a gente está vivendo e que a gente consegue se expressar dentro daquela letra, daquela melodia, de forma que se a gente fosse talvez orar por nós mesmos, a gente não conseguiria traduzir em palavras. Vendo o podcast do Douglas Gonçalves com o Ademar de Campos, ele fala uma parada muito interessante. Algumas canções, algumas melodias, parece que essas melodias elas já acontecem no céu. E aí Deus vem e inspira homens para que eles possam traduzir o que está sendo cantado no céu para a humanidade, né? Músicas que, no caso da Ademar de Campos, né? Pô, se o pessoal não conhece Ludmila Ferber, Ademar de Campos, então o pessoal mais antigo aí. Então, Ademar de Campos, Azaf Borba, Ludmila Ferber, Diante do Trono, antigo, né? Então, tem algumas canções que ultrapassam o tempo, né? Porque a música ela não envelhece. Sim. Assim como a palavra de Deus ela é atual, a música também, né? Vamos botar assim, a música também ela se atualiza, né? E eu falo de música assim em geral, né? Os sons, porque às vezes a gente precisa cantar, né? Você não precisa cantar a letra, o próprio instrumental né? Fala por ele mesmo, né? Você vê que até o Michael, né? Quando ele toca o sax, não é se apresentar na igreja, né? Quando ele adora através do sax, vamos dizer assim. Quantos sentimentos, né? Quantas alegrias, quantas coisas trazem, né? No nosso coração. Música e mexe, tudo. Né? Música como mexe assim? Eu acho que é em geral, né? A sonoridade, a melodia, tudo, a harmonia. É um conjunto, né? Não exatamente só, né, a letra. E a letra, ela é o que eu falei, né? Ela traduz em palavras que talvez a gente não conseguiria expressar, né, daquela forma. Sim. E a música mexe muito com o emocional, né? Acho que às vezes a gente fala assim, muito emocionalismo na igreja e tal, mas assim, a questão da emoção e a espiritualidade, elas caminham juntos. Acho que é o quebrantamento. É o quebrantamento, né? Isso aí. Trabalha na nossa. Porque às vezes as pessoas chegam na igreja, né, com um sentimento, de repente alguns, né, até com sentimento suicida, né, um sentimento de medo, de tristeza, né, e aí tem, por exemplo, né, eu estou estudando um texto lá de Saul. Saul, quando era atormentado pelo espírito maligno, que enviado por Deus, quem tocava a harpa para ele? Davi. E quando Davi tocava a harpa, né, tocava música, né, de qualidade, uma música, né, totalmente inspirada por Deus, o espírito saía, né, de Saul e Saul acalmava, ficava mais tranquilo. Então Davi ficou ali por um período com Saul justamente para essa função, para esse propósito. Então a música, ela tem essa sensibilidade, né, espiritual também, e a questão emocional. Então ajuda muito, né, e essa parte precisa ser muito... É uma parte do culto, não é o culto em si, né? Que às vezes a gente confunde muito, né? A questão eu sou aqui uma crítica, tá? Pastoral, que às vezes falta equilíbrio nas igrejas, na liturgia de culto, que bota muita música e acho que o culto é 90% música, aí sobra 10% para a palavra, né? Isso aí estou falando de uma forma geral, tá? Eu já fui ministrar em alguns lugares e assim, cara, agora eu vou falar o tempo, que às vezes você se prepara para pregar, né? E às vezes precisa ter esse equilíbrio, né? Precisam andar juntos. Faz parte da liturgia do culto, mas não é a liturgia em si. Acho que complementa, né? Complementa, né? Isso aí é muita adoração. Acho que a adoração ali é só a música. Isso aí, porque a adoração eu acho que fica... Muito mais que isso, né? A gente aprende, né? A gente aprende na igreja há quanto tempo que a adoração é um estilo de vida e a música é uma parte da adoração. Até porque a adoração ela não está presa dentro do templo, né? Assim, das quatro paredes, né? A adoração é a nossa vida, em geral, né? Mas isso, voltando aqui, você montou essa primeira banda com as meninas. Aí você tocava onde? Como é que era? Igreja? Era congresso? Como é que eram as foradas? Quantas foradas aí? Então, Batista Raiz sabe, né, das organizações que a gente tinha. Ainda tem igrejas que continuam, né, com a organização Mensageiras do Rei, que são as meninas de 12 a 17 anos, né?
Hoje em dia a gente tem os ministérios, né? E a gente tinha antigamente as organizações. Então hoje é MCM, mas era um outro nome, enfim, pega as idades, né? E aí existem os congressos, né, regionais e estaduais. E aí as meninas já tocavam juntas, elas me chamaram para tocar em congressos. E a gente teve a oportunidade também de tocar em igrejas, porque o pessoal ia conhecendo, né? Então fazia programação e convidava. Mas a gente tocava especificamente em congressos de Mensageiros do Rei, e acho que a gente chegou a tocar em MCM também. Aí era no Acampamento Batista, a maioria deles, né? No Acampamento Batista em Rio Bonito. O pessoal mais novo não conhece muito esse pedaço, né? Mas foi um tempo bem legal, bem precioso. E aí a gente tinha período do ano que a gente tocava praticamente todo final de semana, né? Que a gente ficava em congresso todo final de semana para tocar, né? A gente era a banda do congresso. A banda do congresso. Chama as meninas, a banda das meninas. E foi um período muito legal. A Karina, né, na bateria. Inicialmente éramos, né, eu no teclado, Lídia tocava... que eu não achei uma foto das meninas. Lídia tocava nesse aí, eu tô tocando violão, porque de repente, eu não sei o que cada um tava fazendo, mas tocava o violão ou teclado, a Lídia cantava também e tocava violão, Karina tocava bateria, e tinha uma menina que tocava baixo e guitarra na época, Lidiane. Depois Lidiane saiu, ficamos nós 4. Thaís cantava, Thaís que ministrava. Opa, calma, produção. Tá, calma. Sim. Mas foi um período bem legal. Deixa essa foto aí. Essa foto acho que resume legal. Dá uma ampliada aí. Não, assim, eu tenho muita admiração a você, né? Quando eu te conheci, você já tocava, né? Já tinha essa questão de instrumentos. E você sempre foi uma referência, né? Para mim, e eu creio que muita gente que te conhece em relação a essa simplicidade. Amém. Vamos dizer assim, a simplicidade de fazer aquilo que precisa ser feito. Corta aí, produção. Bebe uma água. Falei que não ia me emocionar. É difícil não se emocionar. Nessa parte você não me contou. Porque assim, muita gente fazendo as coisas para aparecer. Quando eu olho para você adorando, aperta a pausa aí. Recuperando um pouquinho aqui, em relação a isso que eu estava falando, me emocionei. Isso é legal, a gente é isso aí mesmo, gente. Tá? Podcast ser humano. Porque assim, a gente vê as pessoas querendo o holofote, né? Querendo aparecer e tal, e fama, sucesso. E eu sempre falei para você que você não tem a melhor voz do mundo. Verdade. Né? Não é a melhor cantora do mundo. Mas dentro da adoração, você é especial. Amém. Entendeu? Você sente isso? Você sente? Falar? Passa para você que eu vou dar uma respirada aqui. Porque assim, é isso. A gente vê essa simplicidade, verdade. Entendeu? Vamos dizer assim, dentro da simplicidade, do fazer simples, bem feito, verdade. Acho que falta muito isso hoje em dia. Verdade naquilo que a gente faz. Você já resumiu. Eu acho que quando não é... Não sei explicar, assim. Eu acho que as pessoas veem mais do que eu, às vezes, sabe? E que bom que é assim, né? Não, é bom que você cria esse bloqueio, a sua humildade cria esse bloqueio natural, tipo uma autodefesa, né? Para você também não perder o foco.
Que bom. Eu vejo isso, eu vejo dessa forma, entendeu? Porque quando não tiver ninguém para tocar, peraí, não tem. Tem Jaqueline. E a sua perseverança de estar, né? Que às vezes tem isso também, né, produção? Às vezes as pessoas falam assim, agora eu toco instrumento, eu sou do Ministério de Louvor, e as pessoas se acham acima das outras, entendeu? Mas assim, aquele que está, independente se toca ou não toca, aquele que é adorador, independente se está com instrumento ou não, aquele que é crente, cara. A parada toda é ser crente, ser cristão, entendeu? E aí, o instrumento, o cantar, é uma instrumentalidade que Deus usa. E a pessoa precisa estar disponível, mas para a pessoa ser usada, a pessoa precisa estar, a pessoa precisa ser de verdade, né? E às vezes eu percebo isso muitas vezes isso na nossa geração, essa superficialidade de adoração, superficialidade espiritual, falta de compromisso com a igreja local. Então isso eu vejo em você, não porque você... Aí, agora é interessante isso, não porque você é filha de pastor, não porque você é minha esposa, que agora eu sou pastor, mas eu vejo isso em você porque você é assim, é a sua individualidade, né? Então, eu queria deixar isso bem registrado, bem colocado, porque você é, sim, para mim, um exemplo de uma adoradora. Amém. Entendeu? Resumindo, né? Pacote aí, para não chorar de novo. A adoradora, isso é muito raro nos nossos dias, entendeu? Mas acho que isso também é talvez porque a gente falou, né, de ser filho de pastor e tudo. Eu acho que isso, para mim, nunca foi uma questão imposta. Boa. Você tem que ser assim, porque eu não recebi essa cobrança da minha casa, do meu pai e da minha mãe. Nunca recebi essa cobrança. Oi? Isso não era, nunca foi obrigatório, sabe? A gente não... Eu acredito que a Viviane falaria a mesma coisa, assim, não foi uma questão imposta. Mas é uma questão de observação. Eu sempre vi meu pai e minha mãe disponíveis em tudo. Então, eu acho que isso é uma questão de referência sem imposições, sabe? Eu não fui obrigada a isso. Foi natural, eu via fazendo e naturalmente... eu vim fazendo Deu também. Continuidade, né? Entendeu? Então, assim, como eles sempre foram muito compromissados com a obra, teve um tempo que meu pai era secretário da associação, então, assim, além daqui da igreja, o pessoal mais antigo talvez lembre, né? Então, ele tinha aqui o ministério aqui na igreja, mas ele também atendia outras igrejas. Então, ele pregava um dia numa igreja, tinha dia que a gente estava aqui, tinha dia que a gente estava com ele, tudo. Então, assim, sempre eu acredito que de alguma forma eu observei isso aí, eu só fui reagindo ao compromisso, sabe? Então, assim, nunca foi imposto. Então, o que não é imposto, não tem cobrança, não é pesado. Então, acho que eu vejo hoje algumas pessoas até dentro dessa questão de ser filho de pastor, afastado da igreja, porque talvez tenha recebido muita cobrança. Uma carga muito pesada. Da própria família, da igreja, não sei. Uhum. E por algum momento cansou daquilo ali, porque quando eu olho para a minha vida assim e faço meio que essa comparação, eu acho que para mim a diferença foi essa. Eu nunca fui pressionada, nunca fui cobrada. A igreja, pelo contrário, a igreja sempre investiu em mim como em outras crianças, outros adolescentes. Uhum. Não vou investir em Jaqueline porque ela é filha do pastor da igreja, ela precisa ter alguma coisa. Não, eu era igual a todo mundo, sempre fui igual a todo mundo. Então, acho que isso conta muito, sabe? Eu vejo por esse lado. E aí, isso daí não é o que eu falei, não é peso, é um prazer. Então, tudo que não é imposto se torna prazer, né? Como a Charlene pregou muito bem aqui na igreja, falando sobre ser igreja, todo mundo tem alguma coisa para fazer. Ninguém está ali sem ter nada para fazer. Enquanto você está na igreja, tem a sua casa. Às vezes os filhos estão em outro lugar, às vezes o marido não está em casa, tem um monte de coisa para fazer. Mas você escolhe
Então, a igreja, para mim, ela é uma escolha sempre, porque assim como todo mundo, a gente também tem os afazeres, tem estudo, curso, tem isso, tem aquilo outro. Então, assim... A gente prefere estar. Isso aí, eu vejo por esse lado. A gente prefere estar. A gente entende que é o melhor lugar para se estar. E a gente tem criado nossa filha, acho que no mesmo ritmo, né? Graças a Deus. Eu não fui criado, né, dessa forma como você foi, né? Eu tive contato com o evangelho depois. Mas eu vejo essa responsabilidade não imposta, mas natural, passando para a Laura, né? E a gente, sem perceber, a gente está passando isso para ela, né? Verdade. Pai, vai ter igreja hoje? Ela já perguntou hoje de manhã, pai, vai ter sinalizando hoje? Ele vai, filho, culto de quê? Culto de quê, pai? É culto do jovem. Oba, eu vou também. Então, criar os nossos filhos, né, e sem esse peso, mostrando para eles na prática, né, fazendo, né? Isso aí. Tanto que quando a gente tem a oportunidade de ir em outra igreja, ela não quer ficar com ninguém, ela quer ir junto. Ela quer ir com a gente. Ela quer estar, né? Comemora que vai em outra igreja. Da pergunta qual é a igreja que ela vai. Se é você legal. Que vai pregar, se sou eu que vou cantar, se eu vou com as amigas. E aí você, nessa caminhada ministerial, vamos dizer assim, uma caminhada, né? Vamos dizer assim, já tocando há tanto tempo, já tocou com tanta gente boa, tanta gente que passou aqui na CIB, né? Que não ficou, outros, né, se foram para a glória, né? E nisso tudo você foi acumulando muita experiência, né? Foi acumulando muitas histórias boas, outras nem tão boas, né? Foi construindo o seu caráter também ministerial, né? E hoje você se sente mais madura em relação à questão ministerial, questão de instrumento mesmo, de música em si, né? Assim, já que a referência hoje na CIB é a Jaqueline, ela que é a base. Né? Ah, não, sou não. Vamos dizer assim, é a base. Tem um monte. Então, mas assim, você se sente mais assim, hoje, mais madura, mais tranquila em relação ao ministério, entendeu? Porque algumas coisas acontecem e você fala assim, dá vontade de largar. Algumas vezes você já até falou comigo assim, eu vou parar. Depois não acredito. Tô cansado, tô tocando muito tempo, mas aí depois você inspira aí vem aquela questão da igreja, da simplicidade, da verdade, do servir, entendeu? Você se sente hoje mais tranquilo em relação a isso? Acho que é natural, né? Você passa a não se preocupar com tanta coisa pequena mais, né? Você vai seguindo o barco, vai fazendo o melhor que tem para fazer, vai se colocando à disposição da obra, do reino, e as coisas vão fluindo. Essas crises vêm e vão. Mas eu estava lembrando aqui, legal que através dessa parte da música, assim, né? Eu sempre tive facilidade de tocar, de pegar tom, de baixar tom, aumentar, assim, mas eu nunca fui profissional naquilo ali, né? Eu não sou uma profissional, uma violonista profissional, uma tecladista profissional, não fui para frente com piano, não lembro mais como ler partitura, mas com esse pouco que eu sei fazer, assim, né? Não é modesto, não, mas assim, olho outras pessoas que tocam muito mais do que eu na questão profissional, né? Eu tive a oportunidade de vivenciar muitas coisas legais, assim. Eu lembro que depois que eu aprendi a tocar violão e tudo, na época do ensino médio, eu estava lembrando que levava muito violão para a escola naquela época, e a gente fazia ali na hora do recreio aquele momento, aquele monte de crente reunido ali. Legal. O pessoal que não era de igreja nenhuma ficava perto, a gente tocava música da igreja, tocava algumas músicas populares que estavam no momento, mas era uma questão de aproximação, né? Sim. E legal que até hoje o pessoal lembra dessas histórias. Já que levava o violão, a gente fazia aqueles momentos lá, e também depois no período da faculdade. Eu fazia
primeira faculdade que eu fiz, a gente Primeira fez... faculdade, tá, gente? Eu tenho umas 4, 5 faculdades, essa garota. Não, tenho só 2. Mas eu falo primeira porque tem muito mais tempo, né? Eu comecei em 2006, então já tem um tempão, mas a gente tinha a gente começou a fazer um dia da semana um encontro na faculdade com o pessoal, crentes e não crentes, né? E a gente tinha a oportunidade de orar uns pelos outros. E aí eu carregava o violão daqui para Niterói, ia com meu violãozinho. Meu pai me levava no ponto, carregava aquilo no ônibus, carregava do terminal até o Universo lá. E não era sacrifício, entendeu? Não era sacrifício. A gente carregava, levava, chegava lá, cantava, orava junto, lia a Bíblia e tudo. Então, assim, foi através da música, né? Minha contribuição muita gente, né? Foi através da... É porque assim, Deus chama e capacita naquilo que Ele chamou, entendeu? Assim, eu tenho um chamado pastoral, entendeu? Então, Deus me capacita, mas eu procuro também estudar, procuro correr atrás, né? E Deus vai, né, usando cada um do seu jeitinho, né, naquilo que Ele, né, pro propósito que Deus tem para aquela pessoa, né? Você... muito notório, né, a questão da música, né? Deus te usando, aproximando pessoas, né, trazendo você para perto de pessoas e através da música, através da canção. Amém. Entendeu? Inclusive você até é compositora, tem algumas músicas já. Nossa, tem composições que eu nem lembro. Vamos cantar uma música aí. Eu já não sabia. Já que tem música própria. Eu não tenho muita, não. Canta uma música aí, que você canta uma música. Nessa parte aí eu não fui capacitada, não. Dá uma palhinha, uma música pra gente aí, pra dar uma respirada aqui, porque, poxa, muita emoção aqui, gente, ó, você, assim, quando você prepara o violão aí, vou estar falando aqui, porque a ideia do podcast, a gente trazer pessoas conhecidas, né, próximas da gente, e também pessoas novas, né, a gente tá com uma lista aí, né, produção, pros próximos podcasts, pessoas que nem eu conheço a história, pessoas que foram indicadas. Então vai ser muito maneiro, até eu vou aprender, vou conhecer a história da pessoa na hora aqui com vocês no podcast. Mas existem outras pessoas que são próximas, que é uma emoção diferente, porque a gente às vezes não tem esse tempo de conversar sobre isso, né, Jaque? No dia a dia, na correria com a nossa filha, na igreja, a gente não tem esse tempo de parar, de ouvir, de relembrar a nossa trajetória. E a ideia do podcast é essa. E, por exemplo, o próximo podcast vai ser com um camarada, cara, que é top de linha, amigão, então se prepare, lenço para chorar, sem spoiler, mas vai ser muito emocionante também. Então, assim, eu estou muito feliz de poder compartilhar com você esse tempo, compartilhar com o podcast, abrindo um pouquinho. E engraçado que a gente nem falou da nossa vida pessoal, né? Não seria outro podcast pra gente falar do nosso casamento, das nossas experiências. Eu falei que eu era sem história, né? Eu falei pra caramba. Poxa, muita história. As pessoas falam assim, não tem nada a acrescentar. Aí quando senta aqui, fica 1 hora, 2 horas, fala, flui, né? Mas tem pra música aí, que você, composição sua, com parceria com o Felipe. Não tem parceria com o Felipe, não. Eu lembro que eu e a minha irmã, cara, a gente fez uma música. Aí, eu não vou lembrar. E na cara e na coragem. Vai. Aqui é assim, ao vivo. A Viviane, ela, cada uma lá em casa recebeu um chamado, né? Eu recebi pra música. A Viviane tentou, mas não engatou. Sim. A Viviane é o oposto. É o tom da palavra. Não, a Viviane é o tom da palavra. Não, à toa que ela é advogada, né? Verdade. Mas eu lembro. Tá muito alto, vou ter que baixar o tom aqui. Pra você é difícil, não vai baixar o tom. Vou baixar o tom. Pra moral. Mas eu corro o risco de errar porque eu não vou saber. Não tem problema não. Essa música a gente cantou na igreja há um bom tempo. Ó, gente, essa música cantou na igreja, você não sabia? É de Jaque, tá? A minha e da Viviane, deve ter participação de mais alguém que ajudou no instrumental, né? Algo de bom te trouxe aqui, nesse lugar. Algo de bom te trouxe aqui, nesse lugar. Vou lhe contar, você veio para adorar.
do seu coração. Por isso cante, sorria, se alegre, abrace o seu irmão. Em Jesus somos todos do seu coração. Somos todos do seu coração. Somos todos do seu coração. Que isso, hein? Aí, produção não sabia. Ó, Roberta, você também, por Direitos favor. autorais, por favor. Coloca essa música de novo aí no repertório da CIB. Se você quiser, depois já que manda pra você também. Voltar com... Questão da comunhão, né? Música de comunhão, isso é muito legal, né? Caramba, que legal. outra eu não vou lembrar, não. Não fica o violão aí, não guarda o violão não que você vai tocar mais. Agora vai ser a parte musical, né? Em 2009, né? Vamos botar assim, foi assim, um ano muito importante na sua vida, né? Amém. Né? Na nossa vida. Depois que você chorou, eu vou ter que falar que sim. Brincadeira. Foi quando a gente, né, se conheceu. A gente já se conhecia, na verdade, né? Assim, por alto, mas foi quando a gente começou a namorar, né? Sabe a data? Lembra a data? Momento romântico. 6 de fevereiro de 2009. Então, acho que começou uma nova trajetória também, né? Da Jaqueline, agora aquela menina, né? Se tornando mulher. Não é podcast romântico não, mas... Não. Foi de quem? Contando a história. Foi quem? Que eu que dei ideia, eu dei em cima dela. Eu que parti pra dentro mesmo. Mas assim, é legal porque não tem como a gente separar também essa parte, né? Porque faz parte da sua história, graças a Deus faz parte da minha também. 2009, né, a gente se conheceu e aí começamos a namorar, né? Conheceu aqui na igreja mesmo? Não, a gente conheceu... A gente começou a namorar em 2009. A gente se conhecia antes de... Naquela época que tinha as festas... Das igrejas? Gospel Fantasy da vida. Rolava Gospel Fantasy na Central, aí rolou um pouquinho... Acho que a gente começou a meio que conversar naquela que teve no... Não, foi muito antes. Na Rodrigues. Foi na Rodrigues. É o da CIB, no caso. Foi o Gospel Fantasy da CIB. Gospel Fantasy. Que você foi DJ, meu. Eu fui DJ, gente. Eu fui DJ, gente. É muito tempo mesmo. Doideira. Mas aí eu lembro que esse período foi assim... Eu comecei a olhar diferente pra você e tal. Tinha um perfil que me agradava. E aí a gente se conheceu, né? Assim, começou a conversar e tal. Eu lembro que a gente foi num show que teve ali na restaurante popular, teve alguma coisa gospel ali também. A gente conversou um pouquinho. Que a gente era só dos gospel, né? Só gospel. É crente, tá, gente? Mas aí começou essa nova fase da sua vida, né? Que aí de responsabilidade, você já era formada, já estava terminando de formar educação física. Jaqueline é formada em educação física, é formada em fisioterapia, pós-graduada em Pilates e agora está fazendo curso de fisioterapia hospitalar, né? A produção vai tentar achar uma foto aqui para botar aqui pra gente. Essa mais antiga não tem não. Essa aí, ó, quando a gente começou a namorar, essa aí já tava para noivar, né? Foi foto. Isso aí já uma sessão de fotos pro noivado. A gente noivou em 2011. Né? Eu lembro, viu? Noivamos em 2011, em 2012 nós casamos. Pô, tanto vai fazer agora, né? 10 anos. Em novembro, né? Agora faz 10 anos juntos. E aí foi uma nova fase, né? Na sua trajetória, né? A nossa, né? A nossa, né? Isso aí. O que mudou pra você depois de casado? Complementou, né? E aí tem foto do nosso casamento aí? A gente vai aprendendo com as responsabilidades, a pensar não só na gente, trabalhar por dois. Aquela outra foto era mais antiga. Essa foi das primeiras. Essa desde 2010, essa foto. Foi lá em Guarapari essa foto. Primeira vez que eu fui em Guarapari, gente. Essa foto aí, ó. Legal. Meu cordão de prata que roubaram. Gostava tanto dele. Mas foi, cara, muito bom, cara, ver essas fotos. Isso aí foi em nosso casamento. 2012, não achei mais muita foto agora. 2012.
24 de novembro de 2012. Passou, né? Passou tempo, hein? E em 2018, né? Acho que foi o auge aí do amadurecimento, né? Tanto da minha vida, da sua. Coloca a foto aí, produção. Aconteceu algo espetacular nas nossas vidas. Pode botar aquela gestante lá. Essa aqui, ó. 2018. Tô passando um pouco de foto aí, gente. Não sei se dá pra vocês verem aí. Acho que dá sim, né? A produção tá aumentando. Já que grávida. Engravidou. Fez uma surpresa. Quase me matou do coração. Quase tive um piripaque do Chaves. Mas foi muito legal. Assim, foi uma experiência sensacional. Teve uma gravidez, né? Tranquila, né? Graças a Deus. Uma gestação muito boa. Trabalhou. Aí vinha pra igreja, tocava instrumento, né, Jaqueline? Botava o violão de ladinho assim. Botava o violão de lado pra tocar e nunca deixou de servir, né, cara? Que legal. E aí nasceu essa... Coloca essa aí, ó. Aí a produção tá colocando aí, ó. Aí Laura nasceu. Pequenininho. Coisa linda do pai, olha lá. A cara do Jaque. A cara do pai, tá, gente? A cara do pai. 50. Aí, vai passando aí mais uma foto aí. Pra gente poder... Agora já tá essa figura. Agora tá aí, ó. Aí é a nossa família, gente. Você que não conhece, né? Você que está entrando no podcast pela primeira vez, né? Nós somos aqui de Itaboraí, Rio de Janeiro, né? Que às vezes a pessoa está vindo de longe. Então, eu sou Rafael. Hoje eu estou entrevistando, conversando, né? Entrevista não, tô formal, né? Estou trocando uma ideia, um bate-papo com a minha esposa, que é Jaqueline, que deu uma benção aí, que é chamada Laura, nossa filha, Laura Marinatti. E estou contando um pouquinho da trajetória de Jaque aqui em relação à música e agora também a vida pessoal nossa, um pouquinho, abrindo só um pouquinho, para demonstrar como é que Deus, né, ele é fiel, né, é bondoso, gracioso com as nossas vidas, né. E dentro da sua trajetória de música, né, tem alguma música que marcou a sua vida assim, que você diz, cara, essa não pode faltar na minha... Fosse fazer uma playlist, né? Essa não pode faltar, seria uma das no top 3. Qual seria a música? Tem muitas músicas. Aí eu sei disso, que ela tem muita música, eu nem botei top 3 porque quem toca, quem escuta muita música igual a gente, sim. Então tem muita música que marca, mas tem alguma música que marcou a sua trajetória? Um dia a gente aprende a confiar em Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar. Interessante que eu pensei que você ia puxar uma música mais antiga. E tem as antigas, mas assim, como é que essa música realmente ela tem muitas verdades, né? Teológicas, bíblicas, né? Mesmo quando ele fala, né? Escuta o nome de Deus,
né? A gente não pode duvidar, né, que ele continua sendo bom. E eu gostaria de falar algo aqui interessante, pedir para a produção botar a câmera para mim, é que a gente precisa valorizar a história que Deus tem construído. Cada um tem a sua história, né? Eu digo, poxa, eu vou falar no podcast, o que eu vou falar? Ou assim, poxa, eu não sou ninguém, eu sou insignificante, eu não tenho influência na vida de ninguém. Assim, cara, cada um tem uma impressão digital, sua vida tem uma trajetória, tem uma história e pode sim abençoar muitas pessoas. Creia nisso, creia, né? Quando eu olho para a minha história, eu falo assim, cara, o que eu era, o que Deus me tornou e o que Deus está me tornando a cada dia. Eu falo assim, cara, maneiro, Deus. É a bondade de Deus sendo manifestada na minha vida e sendo manifestada na sua vida. Então você pode sim contribuir muito na vida do outro, tá? Não se diminua a ponto de achar que você não pode contribuir com a vida de ninguém. Todo mundo tem sim algo para acrescentar na vida do outro. Acho que a gente tende a pensar que tem experiência quem viveu talvez algo negativo na história, né? Aquele que é ex alguma coisa. É verdade. Ser uma experiência assim traumática, vamos dizer assim. E a gente que nasceu no Evangelho, né? A gente não. Eu nasci, eu cresci ali, tô aí. Porque as pessoas acham que você precisa ter algo marcante, negativo, para você. Como eu descobri hoje, de ontem para hoje. O quê? Que tem muitos pontos, né, na história, na minha história, assim, né, que são relevantes, né? Não precisei ter tido nenhuma experiência traumática, graças a Deus não vivi nada traumático, mas muitas experiências dentro do crescimento. Não, é interessante você falar isso, porque às vezes, né, fala assim, poxa, mas ela nunca passou por nada assim, tudo dá certo na vida dele, tá tudo bem. Cara, isso pode abençoar também a sua vida, que bom, que legal. As pessoas às vezes são meio assim. Cada um tem seus momentos, né? É isso aí. Nem sempre foram. E assim. Só flores, né? Só flores. Mas assim, nada que. Mas nenhuma história pode ser comparada à outra, né? Cada um tem sua história. Né? E Deus vai construindo, vai escrevendo a sua história. Entendeu? Muito obrigado, cara. Muito bom. De nada. Viu? Prazer. Um prazer miserável. É inenarrável. Assim, eu precisava fazer esse podcast com você, entendeu? Precisava. A gente tem o propósito de honrar legados, né? De histórias que edificam, né? Vidas que edificam, né? E a gente tem procurado muitas histórias de pessoas para poder falar sobre isso, para abençoar a vida realmente. Né? Hoje, né? O projeto Jaqueline hoje é o projeto, primeiramente, de ser mãe, esposa, dona de casa, adoradora. Mas aí, a produção já colocou uma foto aqui, né? Não tem como não a gente fazer esse podcast sem falar desse momento também que você tem vivido com essas duas bênçãos aí, né? Silvinha e Narimã. Para quem não conhece, né? Duas bênçãos na nossa vida, na sua vida. Fala um pouquinho aí, mas não chora não, tá? Segura o choro aí. Vou tentar. Vou aproveitar para falar, porque quando você fizer com o Entre Amigas, a gente sabe que... Não dá spoiler não, vai ter Entre Amigas. Não corta. A Silvinha vai ficar só ela no microfone, brincadeira. O quê? Que a gente viu. Mas isso daí é um presente, entendeu? E nem a gente sabe dizer quando que foi, né? A gente não tem um período que a gente lembre de quando tudo começou, né? Sempre foi assim, que se vão fazer tal dia, não sei o que, eu vou cantar lá comigo. Eu acho que eu fui a primeira a chamar as meninas para vir aqui na igreja cantar comigo em algum período. E isso daí continuou, quer parar? Acho. Quer parar? Para aí, para. Essa pausa. Será que eu puxei o cabo aqui? O Entre Amigas é um presente da vida aí, um presente de Deus para minha vida, né?
Claro, para nossa vida, para nossa casa, né? É sensacional quando tem os ensaios, né, gente? Os ensaios são lá em casa e aí a gente vê aquele ambiente de adoração, né? E vocês cantando lá e às vezes a Laura, né? É a questão da influência, né, cara? Assim, a referência, né? A Laura fica pertinho de vocês, vai pra lá, vem, chora, vem, aquela questão de criança, né? Quer atenção. Quer atenção. Mas ela, assim, a gente tá envolvido, né, na adoração, numa atmosfera de adoração, de um compromisso com o reino. Vocês estão ali ensaiando para cantar e só que é tão natural, é tão assim, é tão harmônico, né? Quando vocês cantam, assim, é algo sobrenatural, cara. Amém. Sobrenatural, realmente. Né? É assim, acho que é uma junção perfeita do céu mesmo, né? Deus escolheu assim, as vozes, as personalidades, né? O jeitinho de cada uma. Então, acho que é um presente de Deus para a igreja, para esse tempo, entendeu? Entre Amigas, realmente é um projeto do coração de Deus. E pra gente, né? Como a gente se abençoa, né? Ora uma pela outra e compartilha da vida, né? É um convívio, né? Não é só, não tem só um motivo, né? Que é de cantar, mas de muitas outras coisas, né? Envolve muitas coisas, né? Sim. Que envolve família, envolve convívio, envolve amizade. O nome já diz tudo, né? Entre Amigas. E aí não vai só as amigas, aí tem eu, né? Léo e Jefim também estamos envolvidos, a gente vai junto. São 3 famílias. Não são só 3 famílias, aí envolve as outras famílias das famílias. E quando a gente vê, já tem algo muito, muito grande. E para o futuro? Então, assim, o projeto do Entre Amigas tem abençoado muito a igreja e a igreja local, né, nossa cidade, as igrejas, né? Na forma geral. E continuem, tá, meninas? Perseverem, continuem. Amém. Não percam essa simplicidade que eu falei no início, que eu chorei, né? Dessa verdade, né? De vocês, as pessoas olharem para vocês assim, caramba, muita verdade. Então, você vê que não é algo superficial, é algo que realmente se faz realmente, né, em prol do reino, para Deus, né? E isso naturalmente abençoa as pessoas. Quando a gente faz as coisas assim, com verdade, né, com sinceridade, né, de coração, a gente entrega o nosso coração, automaticamente não tem como a gente não abençoar quem está ao nosso redor. E vocês são bênçãos nisso. É isso. Elas me deram a oportunidade de abençoar e ser abençoadas por elas, né? Muito generosas. Generosidade é a palavra, né? Entre vocês. Isso é maravilhoso. Mas eu perguntei aí pra frente, projeto. Tem algum projeto pra frente aí? Que eu não saiba ainda? De repente só você e Deus, não sei, alguma coisa assim. Não. Carreira solo? Não. Gravar um CD? Nem pensar. Continuar no agir do Espírito. Ih, glória. Deixa ele me mover, isso aí, tô à disposição do Tem aquela música, tem aquele louvor legal, né? Deixa a vida me levar, né? Na verdade, deixa o Espírito me levar, né? Não vou fazer uma versão gospel, né? Deixa o Espírito me levar, o Espírito leva eu. Mas a gente caminha assim, né, cara? Movimentando de acordo com o que Deus quer. Deixa eu fazer uma pergunta, podia faltar. Como é que é ser esposa de pastor agora? Meu Deus. Por enquanto tá fácil, né? Enquanto a gente tá na igreja local, servindo, espero que seja por bastante tempo. Eu acredito que nunca vai ser um fardo, né? A gente continuar movido pelo Espírito. Amém. Né? Movido pelo amor a Deus, amor ao reino, às pessoas. Continuar no intuito de abençoar por onde a gente passar. Assim como ser filha não é difícil, ser esposa. Vão ter as pedras no caminho e as dificuldades, mas Deus está conosco. Amém. Obrigado, tá? Amém. Obrigado por tudo. Você é bênção na minha vida. Prazer. Agora me leva para almoçar. Merece ter um almoço especial, né, gente? Tem que sair, vai ter saideira. Vai tocar uma música por último aí. Mas
É isso aí, cara. Podcast é essa simplicidade mesmo. Em algum momento a gente se emociona, a gente fica feliz, a gente se alegra. E que você continue, né, a sua caminhada ministerial. Amém. Continue sendo, não perca essa essência, essa simplicidade, né, de adoradora, né, de agregadora, de pacificadora, de muitas das vezes ser assim, paz em meio à guerra. Já que é paz em meio à guerra, gente. Às vezes. Entendeu? Não, mais ou menos. Já que puxou. Às vezes também é furacão, mas... Já que esquece, depois a gente conversa. Essa parte assim a gente não vai falar, entendeu? Que de manhã eu não gosto de conversar, que ele eu tô falando acelerado assim, e eu sou lenta. Essas coisas assim a gente deixa pronto. Eu sou extremamente acelerado e já que é extremamente lento, devagar de manhã. Mas assim, tranquilo. Faz parte. Aí é personalidade. Eu tenho isso aí. Eu tenho a tranquilidade do meu pai e o bom humor da minha mãe. Mas às vezes, minha mãe de manhã Pô, entrega os sou meio... Entrega não. Mas em relação assim, ser pacificador, assim, ser como referência também, entendeu? Ser sempre uma referência. Não só para nossa filha, mas também para as crianças, né? Para as crianças da igreja, né? Para os adolescentes, para os jovens. E você consegue transitar. Escuta que eu vou falar isso aqui. Isso aqui não é para te exaltar, não, tá? Até porque não vou fazer média com você, não. Você consegue transitar nas faixas etárias, cara, de uma forma muito tranquila, entendeu? Então, assim, o que eu tô querendo dizer? Você é muito, muito amada, muito querida pelos idosos. Você teve um projeto aqui na igreja, né? Movimentos com os idosos, o pessoal do bairro. Então, o pessoal gosta muito de você. Aí, com as crianças, com os jovens, com os adolescentes. Isso é uma virtude. Isso é uma virtude. Que você continue, sim, perseverando, Deus continue abençoando sua vida, te iluminando, te dando paz, te dando tranquilidade, te dando sabedoria, para que você continue nos abençoando. Preciso. Já melhorei muito. Continue sendo essa mulher virtuosa, maravilhosa, sensacional, magnífica, que Deus me presenteou. Deus me presenteou e eu escolhi também, porque eu escolhi a dedo. É essa. Reclamo com Deus agora, não. É essa. Não tem como reclamar, não tem como não. Esse podcast, na verdade, a gente ia pensar a gente ia fazer no Dia dos Namorados. Não deu pra fazer. Mas depois a gente faz um podcast família. Contando a verdade. Aí é na mesa? Tipo rádio. Ah, meu Deus. Aí vocês não vão gostar de mim, não. Só pra antes de a gente finalizar, a gente tem uma live no Sinalizando o Reino, no Facebook. Nós fizemos, contando a nossa história, né, Jack? Tem uns 2 anos. Até o casamento. Tem uns 2 anos atrás. Se você entrar no Facebook, tem lá a página do Sinalizando o Reino. Aí tem uma live minha de Jaque lá, a gente contando a nossa trajetória do namoro até o casamento. Aí foi uma live específica para casais, né? A gente falou da nossa lua de mel, como é que foi o casamento e tal, foi legal. E aí a gente pode fazer a live 2 agora com formato de podcast, da questão do pós-casamento, assim, questão de Laura, né? Golpe tá aí, né? Entendeu? Ó, vamos cantar? Me dá a honra de cantar com você essa música? Não. Amém. Cada um no seu quadrado, né? Fala sobre gratidão. Gerson Borges. Como descrever, como expressar amor que vai de leste a oeste e que nunca vai terminar. Tu me conheces bem, tu sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, um hino
gratidão. Mesmo assim, Senhor, recebo o meu louvor, é de coração. Não vou esquecer, não vou desprezar o amor que tu me revelaste ali pra me resgatar. Tu me conheces bem, tu sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. Amém. Amém. Deus seja louvado. Amém. Muito obrigado. Você que foi aí edificado, foi abençoado com esse bate-papo simples, mas muito profundo. Que você compartilhe, né? Se você ainda não curtiu o vídeo, curta o vídeo, né? Deixa um like aí, que é importante pra gente, pro nosso ministério, pro nosso propósito. E que você compartilhe com as pessoas, que você se inscreva no nosso canal. E se você quiser abençoar o nosso ministério, né? A gente tem um Pix da igreja, da nossa igreja, a Segunda Igreja Batista de Itaboraí. Se quiser abençoar aí nosso ministério, Sinalizando o Reino, podcast, faça esse Pix aí, coloque lá na descrição, né? Sinalizando o Reino, que você vai estar ajudando a gente a melhorar os equipamentos, melhorar nossa sala, para que a gente possa continuar aí nosso podcast, nossas conversas. Lembrando que nosso desafio agora é semanal, então todo sábado às 4 horas da tarde a gente vai dar um jeito e vai ter podcast. Entendeu? Então você seja fiel aí conosco na sua participação, na sua presença, deixa aí seu comentário. Indique aí, né? Coloque aí nos seus comentários quem que você gostaria de ver aqui sentado comigo, né? Com o David, pra gente poder conversar, pra gente trocar ideia, tá ok? Deixo aqui um abraço pra minha igreja, um abração para o meu pastor, um abração pra minha filhotinha, Laura Marinatti, né, amor? E minha gratidão a você, tá? Te amo. Te amo mais. Você é especial, tá? Obrigado, produção.